falar com você. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Damos as boas-vindas a todos que estão conosco. Apesar da chuva, né? Todos que nos visitam, sejam bem-vindos. Os irmãos que fizeram o encontro nesse final de semana, muito bom ter cada um de vocês aqui. Antes da gente ouvir os testemunhos, nós vamos ler a palavra de Deus, vamos compartilhar. Queria pedir que você ficasse de pé por alguns minutos, alguns segundos, né? Até a gente ler aqui o texto. Nós vamos ler Gênesis capítulo 17, do verso 1. Gênesis 17, pode abaixar só um pouquinho o meu aqui. Vamos ler o verso 1, verso 2, depois vamos pular para o verso 10 até o 14. Eu estou lendo na versão linguagem de hoje. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Verso 10. Pela aliança que estou fazendo com você e com seus descendentes, todos os homens entre vocês deverão ser circuncidados. A circuncisão servirá como sinal da aliança que há entre mim e vocês. De hoje em diante, vocês circuncidarão todos os meninos 8 dias depois de nascidos, e também os escravos que nascerem nas casas de vocês e os que forem comprados de estrangeiros. Tanto uns quanto os outros deverão ser circuncidados sem falta. Esse será um sinal que vai ficar no seu corpo para mostrar que a minha aliança com você é para sempre. Verso 14. Quem não for circuncidado não poderá morar no meio de vocês, pois não respeitou a minha aliança. Amém? Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Pai, nós clamamos que a sua palavra seja revelação no nosso espírito, seja vida dentro de nós, ela seja cura para os nossos corações, ela seja libertação para a nossa alma, para o nosso ser. E nesse dia, ó Pai, o seu Espírito Santo, nós clamamos, o Senhor possa traduzir essa palavra da maneira que cada um possa entender completamente, e o Senhor tenha liberdade total de fazer na nossa vida a obra que o Senhor propôs para fazer. Em nome de Jesus, Espírito de Deus tenha toda a liberdade no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem assentar. O tema da palavra de hoje é a terceira palavra da série Guerra, a Batalha de Todos os Tempos. E hoje nós vamos estar falando sobre feridas que curam. Amém? Diga aí para o seu vizinho, fala com ele, feridas que curam. Amém? Nós temos falado sobre isso e é uma série que fala de como nós podemos viver libertos da amargura, né? E nós temos aprendido que um povo na Bíblia chamado Amaleque, Amalequita, é a incorporação do mal e da amargura. E se nós não permitirmos o Senhor nos dar a vitória, nós não podemos viver tudo que Deus tem para nós. Nós vamos ser derrotados. E hoje Deus colocou no meu coração de falar de feridas que curam. Mas alguém pode estar perguntando, mas existe alguma ferida boa? Porque todas as feridas que às vezes que acontecem com a gente, seja no corpo físico ou não, geralmente essas feridas elas só prejudicam. Mas Deus tem uma ferida assim de Deus, que ela também é simbolizada no mundo natural, que ela cura. As outras nos machucam, mas tem uma que cura. E eu queria perguntar para os irmãos aqui, quem aqui alguma vez na vida já teve que passar por algum tipo de cirurgia? Levanta a mão. Já foi operado? Graças a Deus que alguns escaparam da faca, né? Mas boa parte já foi, né? Já entrou na faca, lá na mesa de cirurgia. Quero perguntar também para os irmãos aqui que já foram operados por algum tipo de cirurgia. Você amou essa cirurgia? Eu falei, nossa, eu fiquei ansiando, esperando. Meu Deus, não vejo a hora.
do médico vir me tacar aquela anestesia, de pegar o bisturi. Quem amou a cirurgia que fez aí? Eu amei, eu estava ansioso, não aguentava mais. Então, na verdade, a gente não ama se operar, a gente não gosta. A gente vai quase que amarrado. É ou não é? Amém, irmãos? Não é isso? Agora deixa eu fazer outra pergunta para os irmãos. Quantos entendem, mesmo quem nunca foi operado, quantos entendem aqui que a cirurgia é necessária? Quantos entendem? Amém? É necessário. Quando o médico fala isso, esse caso aí tem que operar, meu filho. Aí tem mesmo. Se o médico não tiver errado, nem doido, né? Vamos considerar só o jeito certo mesmo. Amém? Então, hoje nós vamos estar falando de feridas que curam. E a cirurgia é uma ferida que cura. Ela primeiro nos corta, ela nos fere, mas com objetivo. Está ali nas mãos, a pessoa não está com a intenção de machucar a gente, mas ela precisa, às vezes, ir lá cortar. Mas ela faz o corte que vai nos curar, vai nos manter livre de um problema que pode nos matar. Então, irmãos, eu li um texto muitas vezes na palavra de Deus que eu não entendia. Se os irmãos puderem colocar o tempo aqui para mim, vai me abençoar. E eu li um texto na palavra de Deus que eu não entendia muito bem, lá em Jó capítulo 5, verso 18, que diz assim, ó, Deus fere, mas Ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos curam. Eu ficava pensando assim, meu Deus, mas Deus fere, né? Pensando assim naquela ideia de, será que um pai vai lá e vai dar uma machucada no menino, aí depois que machucar ele fala, vem cá que eu vou fazer um curativo. Não é nesse sentido. Essa parte que fala que Deus fere, mas Ele mesmo faz o curativo, Ele machuca, mas Ele sara, são as feridas cirúrgicas de Deus. Às vezes Deus tem que levar a gente para a mesa dele. E aí Ele vai fazer a cirurgia da gente. Vai doer. A gente vai ter que levar uma anestesiazinha. Não é? Mas é para nos curar. É para nos libertar. Então, irmãos, vai ter momentos que Deus vai ter que fazer essa cirurgia. Por exemplo, a nossa conversão, no dia que nós nascemos de novo, nós fomos operados por Deus. A Bíblia fala. E você nem sabe, mas quantos aqui creem que já nasceu de novo em Cristo? Levanta sua mão bem alto, já sou uma nova criatura. Glória a Deus. Então você, fala para o seu vizinho aí que levantou a mão, fala para ele assim, ó, você é um transplantado do coração. Sabia? É bíblico, está na Bíblia, eu vou provar para você. Ezequiel capítulo 36, verso 26. Diz assim, dar-vos-ei coração novo, e porém dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Então, quando nós nascemos de novo, entregamos a nossa vida para Jesus, meu amigo, Deus, a primeira cirurgia que Ele fez em nós foi essa. Ele cortou e tirou aquele coração duro, aquele coração avarento, coiceiro, ignorante. Qualquer coisinha, arrancava um facão e riscava no chão, vou matar, eu te pico, nunca mais eu perdoo. E comigo é assim, é só uma vez, não é? Tem muitos crentes que ainda está assim ainda, mas é porque o coração está adaptando. Ainda tem ele não entendeu que é novo ainda, mas ele vai viver direitinho, em nome de Jesus. Então, o Senhor já fez uma cirurgia em nós. E essa cirurgia, irmão, significa o quê, na verdade? Deus chamou Abraão, falou com Abraão, vou fazer a minha aliança entre mim e você, e vou te dar o que eu estou prometendo. Abraão estava 24 anos esperando um filho, e esse filho nunca vinha. Sara era estéril, e esse filho da promessa não vinha nunca. E o Senhor, quando ele estava com 99 anos, foi o texto que nós lemos, o Senhor falou com ele, agora eu vou cumprir a minha promessa, mas vou fazer uma aliança com você. Mas o sinal dessa aliança vai ser a circuncisão. É um corte na carne, lá na pele do órgão reprodutor masculino, vou te cortar lá. E toda a sua descendência vai ter esse corte aí, para mostrar como um sinal
que vocês pertencem a mim, e vocês são diferentes, vocês são uma semente que tem a minha bênção, e vocês vão gerar filhos com essa bênção. E aí, irmãos, na verdade, isso simboliza algo espiritual. A circuncisão é uma cirurgia de Deus, onde Deus vem na nossa vida e corta a carne. Deus remove o que não tem origem nele. Deus remove a nossa confiança em nós mesmos, a confiança na força do nosso braço, a confiança, o nosso orgulho que temos na capacidade de fazer e acontecer. Deus vai lá e corta isso. Você não pode depender de você, você precisa depender de mim. E agora Abraão, com 99 anos, tentou um monte de jeito de ter filho, não teve, o da promessa. O que ele teve não foi contado, porque foi com a escrava. E aí agora Deus faz essa aliança, e quando Abraão não podia mais nada, ele só estava dependendo de Deus, Deus deu a ele o filho tão esperado. Então, irmãos, a cirurgia de Deus, ela vem para remover coisas na nossa vida que não são de Deus, elas não podem continuar na nossa vida. Vocês estão entendendo até aqui? Vou dar um exemplo meu aqui, da minha vida. Tentar resumir aqui 4 momentos que eu identifiquei que Deus fez uma cirurgia em mim, espiritual. Quando eu me converti, eu, recém-convertido, consegui comprar uma moto, fruto de 1 ano de trabalho, mas eu já estava na igreja, já estava aprendendo, já estava crescendo, já estava avançando. O meu irmão chegou para mim e falou: Renato, você trabalha, tem o seu salário, está na hora de você começar a aprender a honrar a Deus, entregar o seu dízimo, reconhecer que Deus é a fonte do seu sustento. E eu falei assim: não, vou deixar isso para frente, deixa para depois. E um dia que eu saí tão alegre com a minha motinha, que eu demorei 1 ano para juntar o dinheiro para comprar, o guarda me parou. Eu encostei. E ele olhou lá, tinha uns negócios irregulares na moto, e falou: essa moto está presa. Mas era coisa tão simples. E levou a moto para a cadeia, lá no pátio. E depois eu tentei de todo jeito tirar aquela moto, eu pagava a multa, eu andava, eu mexia com uma coisa, mexia com a outra. Não era nada grave, não tinha chassi raspado, não era roubada, nada. Mas são coisas que eu não conseguia, quanto mais eu mexia, e preço de pátio. E aí eu, novo convertido, eu poderia ter falado: está vendo? A gente vem para Jesus, e eu não era de Jesus, e agora eu vim para Jesus, e aí eu perdi a moto, também vou servir Jesus, mas não. Mas aí o Espírito Santo falou comigo, eu entendi, mesmo não sabendo muito, sendo novo ainda na fé. O Senhor falando: ó, isso aí é resultado de você ser avarento, de você não reconhecer que eu sou a sua fonte. O devorador comeu essa moto sua. E eu falei: então, Senhor, nunca mais eu vou deixar o devorador tocar em nada que é meu, que a partir de hoje, tudo que o Senhor me der, eu vou ser fiel ao Senhor. Isso já tem aí 30 e tantos anos. Nunca mais eu deixei de dizimar. Mas naquela ocasião eu entendi claramente, era o corte de Deus cortando a avareza da minha vida, cortando a adoração a Mamon. Porque como é que eu ia ser um pastor avarento? Eu nem sabia que eu ia ser pastor, mas Deus já sabia. Como é que eu ia viver tudo que Deus tinha para mim sendo avarento? Como é que eu ia ensinar a igreja a não ser sendo? Depois passou um tempo, irmãos, quando eu fui começar o 2º ano do seminário, preparando já para ser pastor, entendendo o chamado, no 1º ano eu fui estudar lá no Mato Grosso, lá em Cuiabá. E como eu larguei o meu emprego para ir, a igreja me ajudou, eu ficava de tempo integral, só por conta de estudar. E a igreja que eu fazia parte, ela me ajudou no 1º ano. Mas no 2º ano eu entendi de vir estudar mais perto, porque eu estava muito longe da família, muito complicado. Mas aí eu fui conversar com o meu pastor, como é que ia ficar a minha situação naquele 2º ano, eu desempregado, né, saí de um serviço muito bom, por causa do chamado, e ele falou comigo: você quer estudar? Eu falei: quero. Ele falou: então se você quer, você vai pela fé. A igreja não vai te dar um centavo mais. Eu saí dali meio aborrecido. Pensei comigo, não, mas miserável. As outras coisas têm dinheiro, mas para me ajudar não tem. Mas depois, irmãos, eu entendi de novo, era a cirurgia de Deus de novo.
me levou para a mesa. E Deus falou comigo: você precisa aprender a ter fé. Ele não falou para você ir pela fé? Então vai pela fé. Porque toda a sua vida de agora para frente vai ser por fé mesmo. Então Deus estava cortando a incredulidade. E tudo que a gente viveu até hoje como igreja foi fruto só da fé. Como é que eu ia ser um crente incrédulo, um pastor incrédulo? Eu preciso aprender muito a andar em fé. Mas Deus já começou lá atrás. Quantos irmãos estão entendendo aqui? Depois, no seminário, liguei para o diretor, falei, eu não vou mais não, porque o meu pastor falou que não pode ajudar. Ele falou, vem rapaz, pode vir que você vai pagando do jeito aí. E eu criei, fui e tal. Depois eu estava lá, no meio dos meus estudos, e eu, para facilitar, porque eu viajava 60 quilômetros todo dia, indo e voltando, para eu não pagar minha passagem, eu troquei minha carteira, eu dirigia a van. Então eu saía, trabalhava num serviço normal, saía 5 horas em casa, tomava um banho, 5h30 eu já saía, recolhia os alunos para outras faculdades, deixava alguns lá onde eu estudava, na teologia, ia lá para o outro lado da cidade, no direito, não sei de onde, levava esse povo para lá. E voltava. Só que eu tinha que sair todo dia, uns 15, 10 minutos antes da aula terminar. Só que teve um dia que não tinha mais aula lá no direito, no pessoal, mas o pessoal onde eu estudava falou, quero ir embora mais cedo hoje. E eu fui sair da aula, como eu saía sempre, era aula de grego. Quando eu fui levantar para ir embora, o professor de grego falou assim, onde você vai? Eu falei, estou indo levar os alunos. Ele falou, você não vai sair não. Eu falei, mas por quê? Eu saio todo dia. Ele falou, porque hoje não tem aula, não tem necessidade. E aquele homem deu um surto, pegou o giz, apagador, jogou no quadro, e pulou, e fez um monte de coisa. Eu em pé, quase que eu fiz igual aquele, o ladrão que estava roubando as galinhas do Rui Barbosa. Já ouviu falar nessa história? Hoje eu não posso perder tempo, rapaz, mas eu lembrei disso aqui. Oh, meu Deus. O cara estava roubando as galinhas do Rui Barbosa. O Rui Barbosa falou, seu bucéfalo, encefálico, como ousas entrar nos meus umbrais e roubar meus galináceos? O ladrão parou e falou assim, eu sou Rui, é para levar ou é para deixar? Como é que é? E o homem batendo, brigando comigo lá, eu falei, é para ir ou para ficar? Como é que é o negócio? Sei que eu acabei ficando ali com a situação, aí ele saiu pisando alto, não vou dar aula mais não, foi embora. Gente, eu fiquei com a raiva daquele homem, minha vontade era pegar ele. E falei, será que ele não entende que meu trabalho? Mas aí depois o Senhor falou de novo comigo, não, pode quietar, não fica loucão não. Isso aí eu estou cortando de novo, ó. Se aprender a não depender da aprovação das pessoas. Muitas vezes as pessoas vão te decepcionar, elas vão te humilhar. Você pode parar de aprender, viver só quando todo mundo passa a mãozinha na sua cabeça e te elogia. Então foram muitas situações. Os irmãos estão aqui hoje? Meu tempo sumiu de novo aqui. Aí, irmãos, olha só, eu quero falar de algumas situações, de algumas atitudes que a gente precisa ter. E assim, cada um desses testes e outros que eu não vou contar porque não dá tempo, onde Deus operou, que Ele teve que cortar na minha carne. Se eu, naquele momento ali, abandonasse o Senhor, ficasse amargurado, deixasse Satanás achar um lugar para me amargurar, eu não ia viver o propósito de Deus. Eu não ia viver tudo que Deus tinha para a minha vida e tem. Então eu quero compartilhar sobre 3 atitudes que nós precisamos ter quando Deus Ele quer trabalhar na nossa vida e efetuar a sua cirurgia. São feridas que curam. Primeiro, diga assim comigo, primeira atitude é se render. Fala para o seu vizinho assim, renda-se. Amém? Olha só o que Abraão fez quando Deus falou que ia circuncidá-lo. Gênesis 17, 23. Naquele mesmo dia, qual dia? Mesmo dia. Abraão fez como Deus havia mandado. Ele circuncidou seu filho Ismael e todos os outros homens da sua casa, incluindo os escravos nascidos na sua casa e os que tinham sido comprados de estrangeiros. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. Eu ouvi uma frase lá em Santarém, que falou muito comigo, uma irmã lá comentou, que a obediência tem 3 características. A obediência, ela é imediatamente, eu estou tentando ensinar lá em casa para os filhos. A
A obediência é imediatamente, completamente e alegremente. Amém, irmãos? Se não tiver essas 3 características, não é obediência verdadeira. E Abraão, ele obedeceu a Deus na mesma hora, imediatamente, completamente, e também com alegria, porque ele não resmungou, não reclamou. Ele não adiou, ele não resistiu, e no mesmo dia ele juntou todo mundo da sua casa, ele e as pessoas da sua casa foram circuncidados. Então, irmãos, nós temos só 2 opções. Nós podemos nos rebelar ou podemos nos render. Se nós nos rebelarmos, nós vamos ser filhos que Deus não pode tratar. E filhos que Deus não trata, pessoas que Deus não trata, não são transformadas, não são curadas, não são restauradas, não pode ser útil. Vai ficar sofrendo, dando cabeçada. Mas se a gente se render, se nós nos rendermos, nós vamos ser e irmos para a mesa de Deus, Deus vai remover o que precisa ser removido, Ele vai arrancar aquilo que está nos fazendo mal, Ele vai cortar a célula cancerígena, Ele vai cortar a infecção, e nós vamos poder viver felizes, nós vamos poder ter a marca de pertencer ao Senhor, e as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida, como se cumpriram na vida de Abraão. Amém? A rebelião, irmãos, ao corte de Deus, à cirurgia de Deus, produz amargura. Mas a rendição produz cura e nos faz desfrutar de tudo que Deus tem para nós. A segunda atitude, diga assim comigo, a segunda atitude é permanecer. A Bíblia fala em Josué, capítulo 5, verso 2, o seguinte: naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Verso 5, porque todo povo que saíra estava circuncidado, mas nem um deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. O que acontece? Aquela geração antiga, todo mundo já tinha, virou, uma marca do povo judeu, a circuncisão. Mas os novatos que nasceram lá no meio do deserto, as crianças que eram os adultos que iam conquistar a terra da prometida, não tinham sido circuncidados. Aí o Senhor fala com Josué assim: então agora você tem que circuncidar todo esse povo que está com você aí. Olha só o que a Bíblia diz, o detalhe, como eles reagiram à circuncisão. Diz a Bíblia assim, verso 8, tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. O que eles fizeram? Deus mandou que eles fossem circuncidados. Nós vamos fazer o corte aí, vamos fazer a cirurgia de Deus necessária. E algo que o Senhor falou ao meu coração: sempre antes de Deus nos levar para um novo nível de conquista, Ele vai fazer uma cirurgia na nossa vida. Ele vai preparar a gente, vai tirar o que está roubando a nossa força, a nossa energia, vai arrancar algo que é da carne, que está nos atrapalhando, aí Ele vai nos levar para viver algo maior. E aí, irmãos, olha só que o que o povo fez? Eles ficaram no arraial quietinhos até que sararam. Então, irmãos, as feridas de Deus são feridas cirúrgicas, elas não vêm para matar a gente, elas não vêm para adoecer a gente, pelo contrário, elas vêm para nos curar. Amém? E quando Deus começa a fazer o corte, por exemplo, vocês foram no encontro, vocês nasceram de novo, igual aconteceu comigo. A gente vem igual um malucão, só que aí Deus vai cortando, tem coisas que Deus vai chegando, vai fazendo os cortes, porque Ele quer nos levar longe, Ele tem um grande propósito na nossa vida. E você também sabe contar de um monte de coisas na sua vida que Deus foi lá e foi fazendo a cirurgia dele. Só que a gente precisa, irmãos, ficar ali rendidos e quietos, permanecendo no lugar que Deus está nos tratando. Os irmãos estão entendendo? Isso é muito importante para quem quer viver com Jesus, permaneça onde Deus está tratando de você. Tem muita gente que não é tratada, não é bênção nas mãos de Deus, sabe por quê? Porque quando Deus começa a operar a cirurgia benigna dele na vida da pessoa, eles se levantam: Deus está me matando, Deus não me ama, se Ele me amasse eu não estava, ai meu Deus, aí ele sai sangrando, se voltam contra Deus, se voltam contra as pessoas de Deus na vida dele, se voltam contra os líderes, se voltam contra a igreja e sai andando, sangrando para todo lado, não para em lugar nenhum. Uns viram crente só de internet, crente online, outros ficam desigrejados, outros desviam,
Outros ficam andando por aí amargurados, toda hora que abre a boca é para falar mal de igreja, para falar mal das coisas de Deus. Por quê? Porque nunca permaneceram onde Deus começou a fazer a obra na vida deles. Sabe, irmãos, se Deus está tratando com a gente tem que ficar quieto ali. Amém? Muitos saem andando e sangrando à procura de um lugar que alguém chega e fala: ai, que lindo, você não vai operar não, não precisa não, vai ter corte não, tá? Papai está aqui, deita aqui. Muitos estão assim, mas isso resolve? Se Deus entende que é o médico dos médicos, que precisa ter uma cirurgia em nós, precisa. E se ela não acontecer, nós vamos morrer, ou nós vamos perder o que Deus tem para nós. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu estava com um problema sério, todo dia eu tomava uma injeção. E até que chegou um ponto, acho que era antibiótico aquilo. Todo dia uma agulhada. Tem gente hoje grandão aí que tem medo de injeção. Eu tinha 5 anos, todo dia uma. Mas chegou um dia que a minha mãe me levou no médico. O médico olhou minha garganta, olhou meu nariz e falou: olha, não tem jeito mais. Eu tinha muita carne na garganta e no nariz. O médico olhou e falou: a senhora vai em casa hoje, só pegar os documentos dele. A senhora vai vir amanhã cedo fazer os exames, ele já vai ficar internado. No outro dia eu já vou operá-lo. E o médico falou comigo: ele só tem vida para mais 15 dias desse jeito. Deus me levou na mão do médico que falou: vai ter que ser agora, amanhã só traz, senão vamos operar, porque se ele ficar assim, só tem vida para mais 15. E se fosse um médico: não corta o menino não, tadinho. E aí, irmãos? Eu não estaria vivo. Então, a gente precisa entender que quando Deus está tratando com a gente, Ele está fazendo seus cortes cirúrgicos, não é para matar, mas é para a gente carregar a marca das promessas de Deus, a marca da bênção, a marca da aliança, e para nós nos levantarmos curados, para sermos instrumentos para curar e abençoar outros. E por último, para a gente ouvir os testemunhos, terceira atitude que a gente precisa ter, diga assim comigo: guardar o coração. Amém? Em 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 1 e 2, a palavra diz o seguinte: finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Verso 2: para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Quando a gente está em recuperação cirúrgica, o que a gente faz? O que as pessoas fazem? Existe uma proteção, não pode ficar lá exposto. Por quê? Porque vai entrar alguma infecção ali, e se infeccionar, aquilo pode até matar a pessoa. Então, do mesmo jeito, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com quem nós permitimos ter acesso e influência na nossa vida. Ainda mais hoje, nesses dias de internet aí, vai ouvindo qualquer um. O que as pessoas geralmente fazem é o seguinte: negligenciam quem Deus colocou ao lado dela. As pessoas reais estão ali, que são de Deus, e elas às vezes não dão crédito a essas pessoas que são de Deus, são pais e mães espirituais, mas elas dão crédito a qualquer um que fala lá o que ele estiver falando. E principalmente quando Deus estiver tratando na nossa vida, sabe por quê, irmãos? Porque a infecção da amargura pode entrar, pode nos contaminar e nos fazer ver o tratamento de Deus como algo amargo e não como cura. A mulher de Jó, quando Deus estava tratando com Jó, o que ela falou para ele? Ela falou lá, amaldiçoa a Deus e morre. Olha que influência boa, né? Coitado do Jó. A mulher falou: amaldiçoa a Deus e morre, em Jó capítulo 2, verso 9. E também não vai faltar pessoas, vocês que foram no encontro, para falar para você: para de orar, pare de crer, pare de se doar tanto, pare de se entregar desse jeito aí, pare de fazer tantas coisas na igreja, cuida de você mesmo, cuida. Está cheio de gente falando que você é primeiro lugar. Você e eu não somos em primeiro lugar. Primeiro lugar é Deus e o seu reino. Amém, irmãos? É Deus e o reino.
Outra oportunidade eu vou falar. Tem gente que fala primeiro Deus, segunda, não faz, começa, né, entra nessas coisas, não. Porque nós somos um só, uma vida, e Deus é conosco. Ele vai nos dirigir pelo Espírito Santo. Às vezes é ter um investimento maior, um tempo mais específico com a nossa família. As outras vezes Ele vai nos levar como família, nos dedicar inteiramente a Ele, ao seu reino, à sua obra. Então nós precisamos entender, irmãos, que primeiro é Deus e o reino. Amém? Então guarda o acesso do seu coração. Nosso coração é um jardim. Fala para o seu vizinho, fala com ele, seu coração é um jardim. Então presta atenção. Algumas influências são pragas que vão matar o que Deus semeou aí. Mas outras influências vão ser água e adubo que vão regar o que Deus semeou. Amém? Quantos tem semente de Deus no seu coração aí? Eu estou cheio delas. Eu já sou pastor, irmãos, tem 22 anos. Eu guardo o meu coração de certas influências. Porque se eu bestar, como a gente diz lá em Minas Gerais, não besta não. Se você bestar, daqui a pouco seu coração está desanimado, você está desmotivado, você está incrédulo, você está pior do que o outro. Então, a Bíblia diz, lá em Provérbios 22, 24, diga assim, ó, não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. A Bíblia está aí falando aí, ó. Verso 25, você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá se livrar deles. A comunhão com pessoas certas, elas vão nos curar, mas a comunhão com pessoas erradas vão nos estragar. Então guarde seu coração. Nunca deixe as pessoas te fazer desistir do que é de Deus. Nunca deixe influências ruins entrarem dentro de você e roubarem aquilo que Deus semeou. Amém? Mas eu quero concluir, irmãos, lendo com os irmãos Isaías 53, verso 4 e 5. Diz assim, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Presta atenção nessa frase, ferido de Deus. Deus fere. Feridas cirúrgicas para nos curar. Jesus foi ferido de Deus, foi Deus que feriu Jesus no nosso lugar. Verso 5, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Feridas cirúrgicas de Deus, depois de saradas, elas curam. Amém? Jesus foi ferido de Deus e oprimido, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Quando Ele apareceu, os discípulos estavam reunidos, a porta trancada, sem medo, sem coragem. Jesus se coloca no meio deles, fala, mostra a mão, as feridas curadas dos pregos, o lugar da lança do lado, curado. Jesus ressuscitado ali também, 100% homem, 100% Deus. E Jesus fala, olha aqui, ó, olha aqui as minhas feridas, que a paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E soprou sobre eles, receba o Espírito Santo. Amém? Quem vocês perdoar pecado vai ser perdoado, e quem os pecados que vocês não perdoar não vão ser, ou seja, Jesus deu a eles autoridade. Jesus foi aquele que foi ferido de Deus, mas quando Ele se levantou na ressurreição, as suas feridas trouxeram salvação e cura. E pelas pisaduras de Jesus, eu e você somos curados hoje. Nós somos libertos, nós somos perdoados, nós somos justificados, nós somos salvos, nós temos paz no nosso espírito, amém? Mas Deus também quer fazer das suas feridas, seja aquelas que Deus fez cirurgicamente, ou seja aquelas provocadas pelas circunstâncias. Deus quer fazer com que você não seja uma pessoa amarga, uma pessoa que anda por aí sangrando, mas uma pessoa que deixou Deus tratar essas feridas, e deixou Deus sarar. E quando você se levanta para abençoar. As suas feridas também vão ser pisaduras, que vão ser canal para que outros sejam salvos, sejam libertos, sejam curados, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deixa o Senhor cortar a sua carne. Foi uma libertação, foi o que mudou minha vida, mudou meu ministério. Amém? Vai destravar as coisas, as promessas de Deus vão se cumprir. Deixa Deus, se renda
para que Deus faça na sua vida o que Ele planejou. Vamos ficar de pé e vamos orar nesse momento? Feche os seus olhos, eu vou fazer uma oração, nós vamos ouvir os testemunhos, mas antes nós vamos estar orando. Talvez você esteja nessa situação, vivendo circunstâncias, onde você está pensando, as pessoas estão sendo injustas comigo, meus pais estão sendo injustos, a igreja está sendo injusta, quem está em volta de mim está fazendo isso e aquilo. Muitas vezes, não é não. Muitas vezes, não são pessoas, não são circunstâncias. É o próprio Deus, pegando você no colo, te levando para a mesa dEle, que Ele precisa fazer certas cirurgias no seu coração. Então deixa, se renda a Ele. Fala, Senhor, pode remover da minha vida tudo que não é seu, porque eu quero ser completamente liberto, quero ser completamente livre, sarado, para ser dependente só do Senhor. Decida permanecer onde Deus está fazendo a obra na sua vida. Não se levante sangrando, andando, pisando alto, não. Mas permaneça, porque quando você permanece, aquelas feridas vão ser saradas. E feridas de Deus, quando são saradas, elas curam. E Deus quer te levantar como uma pessoa que tem cura para manifestar para os outros. Que a sua experiência vai transformar a vida de outros. Que a sua vida vai abençoar e vai trazer vida para tanta gente que precisa ao seu lado. Pai, nós oramos para que nessa noite o Senhor possa ter liberdade de fazer as suas feridas santas em nós, feridas cirúrgicas, porque nós não vemos e não percebemos, mas muitas coisas não provêm do Senhor e elas estão na nossa vida, e nós não queremos, nós só queremos o que é seu. Por isso, ó Pai, como igreja, nós nos oferecemos ao Senhor. Fique à vontade, nos livre, nos liberte, nos cure daquilo que pode estar nos matando, nos sufocando, nos roubando a fé. E nós clamamos que o Senhor nos levante como pessoas curadas para curar. Pessoas, ó Deus, que têm a marca da aliança. Pessoas frutíferas, fecundas como Abraão, que se levantou para ser pai de uma imensa nação. Como Sara, que se levantou para ser mãe de poderosa nação. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode assentar? As crianças vão vir? Os pais que têm filhos pequenos que estão lá no Domingo Kids, só os que têm filhos bem pequenininhos pode ir lá buscar. Os maiorzinhos vão vir andando por eles mesmos. Amém? E nós vamos estar recebendo então o grupo. Qual é o grupo? Azul, para dar o testemunho aqui. Pode vir o grupo azul em nome de Jesus. Vida é tua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. Meu presente, meu futuro te entreguei, o meu passado afoguei no mar de esquecimento do Senhor. Nova criatura sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu... Aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos. Estou aqui, substituindo o Juca. Quem liderou esse grupo azul abençoado aqui, foi o irmão Juca. Ele teve que ir para São João, e eu estou aqui substituindo ele, O grupo azul, se tiver mais alguém do grupo azul aí, pode vir para cá, para vocês dar o testemunho de vocês. Creio que o Senhor fez uma grande obra na vida desses irmãos aqui, no nome de Jesus. O Senhor fez algo poderoso na vida deles. A gente vai ouvir o testemunho deles agora, em nome de Jesus. Meu nome é Moisés Coelho, moro em São Pedro. Esse encontro para mim foi uma maravilha. Que Deus é maravilhoso. O que me tocou mais na minha vida foi a oração. Senti Deus tocando a minha vida, tocando meu coração e mudando eu de vida. Que eu bebi muita cachaça
eu tenho fé em Deus que nunca mais vou viver mais. Porque Deus me tocou demais da conta. Foi um encontro muito lindo na minha vida, maravilhoso. Só quero agradecer a Thaís Malaribe, que me chamou para esse encontro. É só bênção, é só glória, é só paz. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, é só bênção. Eu quero agradecer todos vocês. E o meu encontro foi maravilhoso. Muito obrigado, Senhor Jesus. Meu nome é Luzmar. Agradeço muito, que eu estava com a depressão na cabeça, não estava conseguindo dormir direito. E hoje eu agradeço muito a Deus, meu Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu nome é Ismael Coelho. Eu fui para lá triste, agora eu estou feliz. Amém. Amém. Graças a Deus. E a minha mulher me convidou, a Elmia, a Thaís. Agora eu estou livre com a graça de Jesus. Obrigado. Eu saio da igreja com a paz do Senhor, amém? O meu nome é Joel, eu sou morador de Cachoeiro, de Itapemirim. Eu vim a convite da minha prima Juliana, que vou dar meu testemunho aqui agora, que foi na quinta-feira, eu passei mal a noite toda, lá na minha casa em Cachoeiro, e ela tinha me feito o convite para mim vir, entendeu? Só que eu fui deitar na minha cama às 10 horas mais ou menos, na quinta-feira, de quinta para sexta. Só que aí me deu uma dor na boca do estômago, que eu nem consegui dormir à noite, entendeu? Só cochilei. E o Espírito Santo de Deus, eu estava animado a vir para cá para participar do encontro, só que a dor estava me prejudicando muito, entendeu? Só que aí eu falei assim, não, eu vou, na fé de Deus eu vou. Aí foi na sexta-feira de manhã cedo, eu montei na minha moto e vim, entendeu? Vim porque a minha vontade era muita de participar desse encontro, que até então eu não tinha participado, entendeu? Eu não sabia como era, eu queria viver esse presente. Aí, graças a Deus, eu consegui vir, entendeu? Fiquei na casa da minha prima ali, ela fez uns remédios para mim, eu fui melhorar, cheguei na casa dela de manhã, na sexta-feira, de manhã cedinho, foi umas 6 e pouco da manhã. Aí eu fiz uns remédios para mim lá, eu tomei. Aí quando foi lá para umas 2 horas da tarde que eu consegui melhorar, irmãos. E fui para o encontro, graças a Deus, entendeu? Foi bênção na minha vida, entendeu? Deus me abençoou muito, o encontro foi muito bênção de Deus, entendeu? Foi uma coisa nova que eu vivi, entendeu? E sou muito grato por ela e por toda a equipe de pessoas que estavam lá, que apoiou a gente, entendeu? E graças a Deus, hoje eu sou uma nova pessoa, entendeu? Esse é o meu testemunho. Muito obrigado. Tudo que sou é totalmente teu, Senhor. Meu presente, meu futuro te entreguei. O meu passado afoguei. Boa noite a todos, sou Pedro. Eu não ia nesse encontro não, mas eu falei, né? Se for para mim ir, alguém vai me ligar para mim ir. Aí a Thaís, na hora, me ligou. Aí eu fui. Gostei demais, aprendi muito lá. É muito bom, aprendi sobre perdão, sobre oração, sobre tudo. Comemos muita sopa de chuchu, mas foi benção, graças a Deus. Agradecer a todos os irmãos que estavam lá trabalhando também, né, porque foi benção, foi benção. Só quem foi sabe. Amém. A minha vida é tua vida. Aleluia. Esse foi o testemunho do Grupo Azul, né? Deus possa abençoar a vida dos irmãos e permanecer firmes aí na presença do Senhor Jesus. Amém? Próximo grupo.
minha vida é tua vida. Tudo que sou é totalmente teu, Senhor. Meu presente, meu futuro te entreguei. O meu passado afoguei no mar de esquecimento do Senhor. Nova criatura sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa. Ainda não. Boa noite, igreja. Graça e paz. Esse final de semana, né, eu tive o privilégio de estar nesse encontro novamente, né? E Deus me presenteou, né, com essas bênçãos, né, de estar liderando elas, né? E nesse momento, né, eu vou estar passando o microfone para ela estar contando, né, um pouquinho daquilo que Deus fez na vida delas. Boa noite, irmãos. Me chamo Ludmila. Eu escrevi porque eu sou péssima com palavras. Então, eu cheguei ali no encontro com o coração aberto para receber tudo o que Deus tinha preparado para mim. E cada momento ali foi tremendo, maravilhoso. A gente não pode falar muita coisa, né? E Deus agiu poderosamente, restaurou sonhos que eu nem lembrava mais que eu tinha. E é inexplicável. O que a gente vive ali, a sopa de chuchu é maravilhosa, né? Quem não foi ainda está perdendo. E é isso. Boa noite a todos. Meu nome é Marciana, moro em Castelo. Eu vou ler o meu, tá? Eu sou católica e, sinceramente, quando eu recebi o convite para participar do retiro, encontro com Deus, eu não imaginava o que me esperava. Vim com o coração aberto, mas também com um pouco de curiosidade e dúvidas. Desde o primeiro momento, senti algo diferente. Senti uma paz, uma presença que me envolveu por completo. Era como se Deus estivesse me esperando ali. Em cada palavra, em cada louvor, em cada abraço, eu pude sentir o amor de Deus me alcançando, me curando por dentro, me lembrando de que Ele sempre esteve comigo, mesmo nos momentos em que eu sentia que Ele estava distante. Lá eu aprendi que Deus não olha a religião, Ele olha o coração. E Ele falou forte comigo, que o mais importante é amar, perdoar e deixar que o Espírito Santo conduza a nossa vida. Hoje, saí do retiro com o coração transformado, renovado e cheio de gratidão. Sinto que tive um verdadeiro encontro com Deus. Um encontro que mudou meu olhar, minhas atitudes e o meu desejo de viver mais próxima dEle. E agradeço também a cada pessoa que fez parte deste momento tão abençoado, porque lá eu senti a presença de Deus em cada detalhe. Vocês pensaram nos mínimos detalhes, tá? Foi lindo. Parabéns a todos envolvidos. Boa noite, meu nome é Nilda, sou de Brejetuba e já é a segunda vez, primeira vez a Débora me chamou, aí não deu para vir, aí na segunda vez, que foi essa vez agora, eu queria muito curiosidade também, né, para saber, aprender, e aí fui, nossa, mas foi muito impactante, sem palavra, foi muito bom. E quem não foi, eu aconselho quem não foi para ir, que é muito bom. Senti muita presença de Deus e aprendi muito coisas lá. E só tenho a agradecer às equipes, as pessoas que estavam lá, que ajudou, e muito grato. E ela aqui, amém. Débora. Amém. Boa noite, meu nome é Daniela, sou de São Pedro. E eu queria agradecer a Thaís por ter insistido
Porque, na realidade, ela insistiu um pouquinho, gente, mas não é porque eu estava resistindo. É porque na vida da gente sempre tem uns problemas, né? Então, mas eu agradeço ela, porque, na realidade, eu fui para lá atrás de perdão, para perdoar alguém. E, na realidade, quem estava precisando de perdão era eu. De perdão e de cura espiritual. Porque, às vezes, a gente pensa que a gente está curado, mas, na realidade, todos os dias a gente precisa da cura de Deus. E todo dia a gente precisa do perdão de Deus. E, através desse encontro, eu pude aprender isso, que, na realidade, quem estava precisando do perdão e da cura, realmente, era eu. Então, eu agradeço a todo mundo, as pessoas, né, que nos serviram lá, o pastor, sua esposa, a Débora, gente, que é um amor, essa mulher aqui. Eu falei que na bolsa dela, gente, tinha de tudo. Tudo que a gente não levou e precisava, ela falava, eu tenho. Então, tipo assim, eu agradeço muito. E, gente, eu amei a sopa de chuchu. Ninguém falou da sopa de chuchu, mas é uma coisa maravilhosa. Amém. Boa noite, eu sou Eliette, do Trevo de Brejetuba. E eu gostaria de dizer que eu cheguei muito triste no encontro com Deus. E hoje eu saí bastante alegre. E tudo foi bom lá. Eu agradeço a oportunidade. Minha vida é tua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. Meu presente, meu futuro te entreguei, o meu passado afoguei no mar de esquecimento do Senhor. Nova criatura sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão, não. Nova criatura, sacode! Aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graças e paz, amém? Nós estamos muito alegres, felizes de ver o que Deus fez na vida desses irmãos. E agora eles vão poder testemunhar com as suas próprias palavras aquilo que Deus pôde fazer na vida deles. Boa noite a todos. Meu nome é Credilson, sou de Castelo. Fui convidado pela minha irmã, que é membro da igreja há bastante tempo já. E na vez passada eu já tinha sido convidado também, só que houve um imprevisto, um compromisso em Castelo. Eu achei que iria ser mais importante do que vir, mas não foi, acabou dando errado. Aí eu percebi que quando Deus quer uma coisa, não adianta se desmarcar ou marcar outro compromisso, que não adianta. Você acaba tomando prejuízo de uma forma ou outra. Eu fui lá hoje, saí renovado, entrei com o coração apertado, já saí liberto, graças a Deus. A equipe, pastora da equipe, não tem nem como falar nada. Não tenho palavras, eu sou ruim para falar mesmo. Desculpa a todos. Os colegas de quarto, o líder também, não tem como reclamar de nada. E o próximo encontro, eu acho que o pastor vai ter que adiar, porque tem um cara aí que comeu chuchu tudo. Acabou que... Ou ele vai ter que buscar mais na Ceasa, porque não vai dar não. Mas é isso, desculpa as brincadeiras aí. E é isso, obrigado a todos. Paz do Senhor, igreja, boa noite a todos aí. Meu nome é Rafael e eu recomendo muito a quem não foi no encontro aí, que é uma bênção. E a sopa de chuchu estava muito boa e eu me sinto uma nova criatura. Boa noite, meu nome é Alejandro e eu tenho que falar para vocês que é muito bom. Eu perdi a oportunidade muitas vezes que a minha mãe e meu tio me chamaram e eu não ia. Mas esse final de semana eu resolvi ir, eu falo que é só bênção na vida de vocês. E na minha, como foi. Meu presente, meu futuro te entreguei. Boa noite a todos, meu nome é Gabriel.
Eu fui convidado umas 2, 3 vezes pelo Cauã e sempre fui recusando com vergonha de ir para lá sem conhecer ninguém, sem amizade. Mas lá eu aprendi que Jesus é amor, é perdão. E lá eu fiz muita amizade com meus amigos de quarto. Foi muito bom tudo que eu aprendi e eu gostei demais da sopa de chuchu. Obrigado a todos. Eu sou nova criatura, eu sou. Boa noite. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Amém? Desculpe, nunca falei assim em cima de um púlpito, mas, irmãos, não tem nem muito o que falar, não. Simplesmente é maravilhoso, vocês têm que ir. Quem não foi, eu aconselho, vai sim, é muito bom, é tremendo. Você sai de lá outra pessoa, vai ser outra vida. Mas agradeço todo mundo que participou, todo mundo que estava envolvido e boa noite a todo mundo. Muito obrigado, viu? Cumprimento todos com a paz do Senhor. Tenho 100 palavras para expressar o que eu vivi lá dentro. Na verdade, eu nem queria ir, mas só que depois, para honrar um compromisso, eu fui. Mas, pela glória e honra do santo nome do Senhor, eu tinha um propósito e o propósito foi concluído e hoje eu sou curado no nome de Jesus. Graça e paz, a paz do Senhor. Meu nome é Lucas. Em si, eu fui convidado pelo Rael para o encontro e, na verdade, na correria da semana eu não estava nem assim querendo ir no encontro. Só que, na verdade, quando você chega no encontro, é gratificante pelo quanto você é recebido. E, na verdade, o que Deus tinha para mim lá foi muito maior do que Ele pôde proporcionar o que eu aprendi lá e o que Deus ministrou no meu coração. É surreal o que você vive lá dentro lá. E quem não foi e tem o desejo de ir, vai, que não vai se arrepender. Glória a Deus, esse foi o testemunho. Tinha mais irmãos, porém eles foram para outras igrejas. Glória a Deus. Criatura, sou nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa. Ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou. Não abro mão, não. Nova criatura, sacode. Eu sou nova criatura. Nova criatura, eu sou. Eu sou nova criatura, nova. Você que é nova criatura, dá um grito de guerra aí. Oh, aleluia, glória a Deus. Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Tive o privilégio, de estar servindo, nesse encontro e o privilégio, de poder estar nesse quarto maravilhoso, Quero dizer para as meninas que foi um privilégio estar com vocês. Aprendi muito, tá? Foi muito bom, foi divertido, foi intenso, foi marcante, foi muito poderoso que a gente pôde desfrutar, da presença do Senhor juntas, nesse grupo. Pena que não estão todas aqui. Tem algumas que teve que ir, para a sua cidade. Mas eu quero, e vocês também querem ouvir, os testemunhos, de cada uma delas. Então quero passar a oportunidade para cada uma. Boa noite, meu nome é Jéssica, eu sou de Muniz Freire. Eu fui convidada pela minha prima Arlete, quero agradecer por ela ter insistido. E assim, primeiramente, agradecer a Deus e à igreja, pela oportunidade, por tudo que foi feito lá, pela Vanessa, toda a equipe que esteve lá, que nos tratou muito bem. Assim, não tem como falar, gente, não tem palavras para expressar, só indo mesmo para saber. E o que me impactou foi a experiência de entender que eu preciso ter mais intimidade com Deus. Eu preciso buscar mais a vontade de Deus na minha vida. E é isso, agradeço a todos. Boa noite, meu nome é Gisele. Eu fui convidada pelo meu tio Romilson. E antes de eu ir no encontro, o meu primo Cauã tinha me falado que ia ser muito bom e quando eu chegasse eu ia falar para ele que foi melhor do que eu ia esperar. E realmente foi. E eu descobri o verdadeiro propósito de Deus na minha vida. E quem não foi, vai, porque é muita bênção.
você precisa. Ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Boa noite, meu nome é Ana Tiara. Nossa, não sei nem por onde eu começo, gente, eu estou nervosa. Calma, eu vou conseguir. Há mais ou menos uns 3 a 4 meses, eu tomei uma decisão na minha vida. Há um tempo atrás, eu passei por algumas coisas e eu sempre pedi a Deus, por mais que eu não tinha uma religião como eu tenho hoje, que hoje eu tenho prazer em falar que eu sou aqui da igreja, eu pedia muito a Deus para não me deixar cair no mundo. Porque eu sei, eu já passei lá, eu sei que não presta, que lá não tem nada de bom para mim. E Deus sempre me ouviu, e Ele não deixou que eu fosse. Ele sempre me permaneceu dentro da minha casa. Quando me chamavam para festas, algumas coisas assim, eu não ia, eu não sentia vontade de ir, graças a Deus por isso. E há mais ou menos uns 3 a 4 meses, eu comecei a frequentar células do Arlindo, lá em São Pedro, a convite da Ana Thaís, ela que me convidou para o encontro, inclusive. E no primeiro dia que eu fui na célula, eu não sei se o Arlindo lembra, mas eu lembro perfeitamente que foi o primeiro passo que eu dei para estar aqui hoje, foi naquela noite, naquela quarta-feira. Eu cheguei na célula, eu falei que eu fui ali disposta a ficar, pois lá foi o primeiro passo. Aqui o encontro que eu fiz esse final de semana foi maravilhoso, foi o segundo passo. E o terceiro passo, eu profetizo hoje aqui, que vai ser um encontro de vencedores, que eu creio em Deus, que assim como eu quero, Ele quer muito mais. Eu quero me batizar e eu quero ficar aqui, eu quero fazer parte dessa família, que eu já fui muito bem acolhida, que eu me sinto em casa aqui. E agradeço, né, a todos vocês que estão me puxando, né, que às vezes eu não consigo ir na célula, não consegui no encontro passado, porque minha filha ficou doente, né, ela teve um probleminha, ela não conseguiu ir, mas Deus me deu a oportunidade desse final de semana eu estar indo. E, gente, foi maravilhoso. Tudo que eu precisava ouvir, tudo que eu precisava aprender, o que eu precisava para a minha vida, eu encontrei lá nesse final de semana. Hoje eu me sinto renovada, uma nova pessoa. Sei que, saindo daqui, vai haver críticas, piadinha de mau gosto. Mas, gente, eu estou tão firme, eu estou tão feliz, eu estou tão segura em Jesus Cristo, que eu creio que, a primeira vez que eu subo aqui para falar, gente, eu estou tão empolgada, eu não tenho nem como descrever. Mas eu creio que um dia Deus vai me usar para tirar pessoas de lugar onde eu saí. E eu sinto que meus amigos que eu tenho comigo, que vão ficar do meu lado, que eu sei que não são todos, vão nesse encontro, que eu puder fazer para encaminhar, eu vou fazer, e eles irão sair de lá renovados, em nome de Jesus, assim como eu saí. Eu estou muito feliz, eu agradeço cada um, tá? E é isso, gente. Deus é maravilhoso, Deus tem o melhor para nós. Obrigada. Nova criatura, eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu quero. Boa noite, a paz. Meu nome é Natália. Eu vim parar aqui da maneira mais improvável, convite de última hora. Eu, diferente da maioria, já tenho aí uma caminhada com Cristo, mas no momento eu estou passando por uma transição, e toda transição ela gera crises, e eu estava muito perdida, questionando muito a Deus. E quando me falaram do encontro, eu até brinquei, falei, eu vou nesse encontro, mas se Deus não estiver lá, eu nem sei o que eu faço. E eu vim. E como a maioria das meninas falou, todas as mensagens, né, eu já estava familiarizada, eu já conhecia. E o que mais pregou para mim não foi o que eu ouvi, mas o que eu vi. Os atos de amor, de serviço da equipe que estava lá, me constrangeram. E eu vivi na prática o que eu conhecia na teoria, que é o que é ser igreja. E hoje eu quero honrar essas pessoas,
na frente, na casa delas, né? E dizer que eu saio daqui mais do que com respostas. Eu saio daqui com uma toalha e um balde. E eu quero dizer que a vida de vocês pregou para mim nesse encontro. A minha vida é tua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei. A paz, meu nome é Grazi, a gente é de Batiba. Ao contrário de muita gente, ninguém me convidou, na verdade eu vim de Penetra. Na verdade Jesus me trouxe, né? Eu vim com a Natália, ela foi convidada e ela me chamou para vir. E eu falei, eu vou, porque quando Deus nos chama, a gente tem que dizer sim. E muitas vezes a gente tem medo, né, de dizer sim para o Senhor por não saber. E eu fui assim, sem saber realmente o que ia acontecer. E eu acho que muita gente pode ter medo de ir por não saber o que te espera. Mas uma coisa eu posso afirmar, Deus te espera. Deus te espera lá para ter um encontro com você, assim como Ele teve comigo. Eu precisava de um renovo e eu encontrei esse renovo. Eu precisava de falar com Deus e de ouvir Deus falar comigo face a face, como foi. E eu saio de lá e eu posso afirmar, eu tive um encontro com Deus. Muito obrigada. Nova criatura, sacode! Eu sou nova criatura, eu sou. Gente, boa noite. Eu vou tentar ser bem breve, porque eu estou tremendo igual uma vara verde aqui em cima. Mas o encontro me chamaram de última hora. E, gente, eu sou uma pessoa que eu carrego tudo. Eu carrego a minha casa pro lugar que eu vou. E aí, me chamaram, acho que foi na quarta ou na terça. E aí, o negócio era na sexta, e eu cheia de trabalho atrasado pra fazer. Aí, eu fui fazendo trabalho, quando chegou na sexta-feira, eu falei, gente, a mala. Aí, eu lembrei, eu fui arrumar minha mala, tinha atrasado. E eu não estava muito animada pra ir. Eu estava assim, gente, não estou muito botando muita fé nisso. E aí, eu cheguei lá, foi muito maravilhoso. Lá, tudo é diferente. Gente, até dormir lá é melhor. Eu deitei naquela cama, eu juro pra você, eu dormi igual uma pedra. Gente, e tudo é muito bom. Tipo assim, eu tava com medo de chegar lá e não fazer amizade com ninguém. Todo mundo quase não estava conversando. A gente fez até um grupo do WhatsApp, só pra vocês terem noção do quanto a gente virou amiga. E eu acho que foi um momento com Deus que, tipo assim, a gente é mais conectado. Parece que lá, por ser bem altinho, né? Parece que a gente está mais perto de Jesus. E eu acho que lá é um lugar muito bom para você, tipo assim, que você está frio espiritualmente. É muito bom para você ir para lá, para você poder se reconectar e ter uma experiência a mais com Jesus. E é isso. Eu vou estar lendo 2 testemunhos. Eu quero convidar aqui à frente a Flávia e a Alessandra, para vocês conhecerem. Ela também é de Batiba, né? Veio com as meninas. E ela diz, muitas coisas mexeram comigo, mas principalmente foi sobre o serviço, o desejo né, é que tenhamos um coração disposto a servir com amor, quem nem conhecemos ainda. E nesse encontro não só foi falado sobre isso, mas foi demonstrado, vivido. Isso marcou muito a minha vida. E com certeza nunca mais me esquecerei. Amém. Glória a Deus pelo testemunho da Flávia e Alessandra. Não abro mão, não, nova criatura, sacode! A gente vai ler agora o testemunho da Isamara. Antes do encontro com Deus, eu estava magoada, mas eu percebi que eu não preciso ficar triste e aborrecida, mas somente crer nele. Hoje eu estou feliz, porque creio que sou salva, porque eu sou uma nova criatura. Amém? Glória a Deus pelo testemunho da Isamara. Meu presente, meu futuro te entreguei. O meu passado afoguei no mar, esquecimento do Senhor. Nova criatura sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você Glória precisa. a Deus, né, pela vida de cada irmã, né, que testemunhou e que pôde, né, expressar, né, aquilo que o Senhor fez nas suas vidas.
vida, é tua vida. Tudo que sou Amém. é totalmente teu, Senhor. Graça e paz, igreja, boa noite. Estou representando o Edivânio, que foi para São João, né? Ele pôde liderar esse grupo de jovens, alguns ficaram embaixo um pouquinho acanhado, mas foi poderoso o que o Senhor fez na vida deles lá na pousada, naquele encontro. E eu quero ler o testemunho do Moisés, esse rapaz aqui. Diz assim: eu me chamo Moisés, eu vim de Brejetuba, fui convidado pela Débora, vim por curiosidade, acabei gostando do encontro, gostei do meu grupo e achei muito bom o dia de sábado. Entreguei a minha vida para Jesus, glória a Deus, eu sou uma nova criatura. Céu Gabriel. Agora eu vou ler o testemunho do Marcelo. Ele diz assim: eu me chamo Marcelo, fui convidado pelo Charles e o Wagner, quase desisti de vir, achei o encontro muito bom e gostei de aprender que em Cristo eu tenho uma vida nova, e agora eu sou uma nova criatura. Esse é o Marcelo, meu irmão, parabéns. Boa noite, igreja. Meu nome é Luiz Carlos, sou de São Pedro. Quem me convidou foi minha prima Ana Thaís. O encontro foi muito bom. Confesso que eu fui muito desanimado, não estava muito animado para ir, mas cheguei lá, me animei, gostei muito. A sopa de chuchu é muito boa e agora eu sou uma nova criatura. Eu vou estar lendo um testemunho do Rômulo. Ele diz assim: meu nome é Rômulo, meu apelido é Tizil. Está escrito aqui, o rapaz está ali. Acho que é o quebra-gelo que ele colocou aqui. Nesse encontro, minha mãe me deu a oportunidade. Nesse encontro, Deus me deu a oportunidade de me arrepender e me confessar os meus erros e meus pecados. Lá eu pude conhecer pessoas novas, conhecer mais de Deus e perceber que não sou nada sem Ele. Agradeço a Thaís por ter me chamado, porque foi bom para mim e bom para a minha vida. Glória a Deus pela vida do Rômulo. Eu vou ler agora o testemunho do Cauã. Ele diz assim: eu confesso que antes de vir, não iria gostar, mas está sendo melhor, afinal sempre é muito bom, e o encontro com Deus. Quem me chamou foi a Thaís, gostei muito da palavra, que em Cristo eu tenho uma vida nova, e achei tudo muito bom e bem feito, agora eu sou uma nova criatura. Esse é o Cauã. Agora vamos ler o testemunho do Rafael. Diz: meu nome é Rafael, quem me convidou foi a Thaís. Eu estava desanimado de vir, mas cheguei e fui surpreendido e aprendi que Deus restaura sonhos. Eu recomendo a vir e garanto que não vão se arrepender. Cheguei de um jeito e saí de outro, sou uma nova pessoa renovada, agora sou uma nova criatura. Glória a Deus. Esse é o testemunho do grupo Laranja. Amém, glória a Deus, cada testemunho. Só queria, irmãos, passar alguns avisos. A gente vai orar pela equipe que trabalhou também. Desde já queremos agradecer todos que fizeram o encontro, aceitaram o convite. Lembrando, da semana da imersão, da consolidação, todos os líderes que enviaram pessoas. Amanhã tem a recepção, terça-feira o culto do cuidado. Então cada um estipule lá na sua célula um Barnabé para acompanhar cada pessoa, não é? Barnabé foi cuidador de Paulo, e a gente também precisa cuidar uns dos outros. Lembrar, hoje tem
Hoje tem imersão lá na igreja, vamos lá, vamos sair, passa aí de carro, o ônibus vai passar a tal hora. Amém? Amém, irmãos? Só quero falar aqui, irmãos, antes da gente orar aqui pela equipe, amanhã eu, o pastor Delci e o pastor Gilcimar, nós vamos estar viajando, nós vamos estar indo ao Nordeste, interior nordestino. Nós estamos indo numa viagem profética para conhecer cidades que nós vamos abrir igreja Vida na Graça lá. Amém? Então nós estamos indo por fé, sabendo que Deus vai alinhar e depois Ele vai alinhar quem vai e vai alinhar também os recursos que vão sustentar os que vão. Então nós queremos abrir uma igreja Vida na Graça nas 4 regiões mais importantes do Brasil, que ainda não, além do Sudeste, no Norte, Nordeste, no Sul e no Centro-Oeste, para a glória de Deus. E a partir dali elas vão avançando. Amém? Não sei se é o frio hoje, se é essa chuva fria, esse vento, né? Mas os irmãos estão fracos do amém, amém, irmãos? Glória a Jesus. Sábado que vem tem Kadosh na montanha, o nosso amigo Cauã aí está organizando, né? Glória a Deus. Então, os jovens que estão chegando agora, Kadosh são o Ministério Jovem. A gente vai uma vez por mês na montanha orar. E é muito legal. Então, vocês podem vir para cá às 19h30, às 19h30. A gente vai sair daqui. Os irmãos da equipe que ajudam, ficar atentos aí, que eu vou estar chegando da viagem meio cambaleante. Eu não sei se eu vou não. Mas os irmãos vão, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Quero chamar os irmãos que trabalharam aqui, pode vir à frente, todos que serviram no encontro, nós vamos orar e assim a gente vai encerrar o culto. Agradecendo também todos que doaram, ofertaram, oraram, jejuaram pelo encontro, né? E realmente é muito bom a gente estar envolvido na obra de Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, como igreja, para nós abençoarmos aqui, porque realmente, para a glória de Deus, né, a gente sempre fala que o nosso coração, ele passa mais do que as nossas palavras. Foi falado aqui alguns exemplos, né, das pessoas